Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, e também pelo nosso canal mundomaior.com.br, nosso portal mundomaior.com.br. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, nos prestigiando com a sua audiência. O nosso programa está sendo gravado. Eu sou o Afonso Moreira Júnior. Nosso programa está sendo gravado. Nós recebemos muitas sugestões por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Por intermédio do nosso e-mail, sugestões vieram, choveram. Afonso, a Umbanda, o pai Denison, ele está em São Paulo, está no Brasil. Entrevista, um monte de perguntas chegaram e finalmente nós conseguimos atender. Então eu quero agradecer a todos que participam, enviando essas mensagens pelo e-mail, sugestões, críticas e comentários que ajudam bastante a fazer um diálogo interreligioso cada vez melhor. Lembrando que o nosso programa Conviver, aqui pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, é pioneiro na mídia, na difusão do diálogo interreligioso, e já está fazendo escola. Tem muita gente aí fazendo o mesmo esforço, e nós abençoamos a todos, que isso possa se espalhar por todo o Brasil. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que é o pai Denison D'Angelis, eu quero aqui registrar na produção e direção geral do programa de hoje, Alex Monteiro. No apoio à produção, Regina Prata. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Os trabalhos técnicos de hoje, Jefferson Carvalho. Na edição, Edi Pontes. A apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior. Na supervisão, Guiomar Santana. A Bandeira de Oxalá é o nosso programa interreligioso de hoje, que recebe pai Denison D'Angelis. Tudo bem, pai Denison? Olá, salve, salve, sou Afonso. Gratidão imensa pela oportunidade, pelo carinho, por todos que nos assistem e assistirão. Muito grato pelo carinho. Sou eu quem agradece a sua presença. Nós sabemos das suas ocupações aí religiosas, familiares e profissionais. E o senhor encontrou espaço para atender o nosso convite. Isso aí deixa a gente muito feliz. Tem muita pergunta aqui, mas antes eu quero apresentar o pai Denison D'Angelis, que é sacerdote de Umbanda. Esse nome é o pseudônimo de Denison Tully De Angelis, ativista dos direitos humanos. Nasceu em 1976 em São Paulo. Em 1981, apresentou as primeiras manifestações mediúnicas. Em 2004, começou a frequentar o terreiro de Umbanda do irmão Cristóvão, junto com sua esposa, Dona Kelly De Angelis. Em 13 de maio de 2015, fundou, junto com sua esposa, Kelly Sanches de Angelis, o Instituto Céu, Estrela Guia, cuja instituição espiritualista, monoteísta, apartidária, sem fins lucrativos, localizada na cidade de São Paulo. Formou-se em terapia ortomolecular em 2019. Participou da revisão da Carta Magna da Umbanda na Assembleia Legislativa em 13 de novembro de 2015. Pai Denison, a pergunta aqui que resume aqui várias questões que foram enviadas: Umbanda e Candomblé não é a mesma coisa com nome diferente? É a pergunta que foi recebida aqui de várias formas. Eu juntei para ganhar tempo, porque tem muita dúvida aqui para responder. Umbanda e Candomblé, pai Denison, não é a mesma coisa com nomes diferentes?
Eu quero complementar o que o senhor falou anteriormente e faltou o principal. Eu sou uma formiguinha nesse universo. E como uma formiguinha, eu tento, de todas as formas, somar forças. E Umbanda e Candomblé, elas são primas. Vamos conversar falando sobre o Candomblé, ou os Candomblés. Os Candomblés são fusões de diversas partes da África. Vamos imaginar, no passado, os negros amontoados dentro dos porões dos navios. E nós entendemos a África como algo pequeno, quando, na verdade, é um continente. Então, vinham pessoas da África do Sul, vinham pessoas de Angola, vinham pessoas de Congo. Então, essas pessoas tinham culturas totalmente diferentes, falavam línguas diferentes. E, de uma forma para sobreviver, eles começaram a se fundir nos porões dos navios. E dos porões dos navios, aonde eles aportaram? Na Bahia, em Santos. E ali começaram a manifestar a espiritualidade destas fusões, que eram as incorporações dos orixás, que para os africanos, de um modo geral, ela é a representação de formas de Deus através de emissários. Então, os candomblecistas manifestam através do corpo físico estas manifestações espirituais denominadas orixás, que para nós, umbandistas, são forças da natureza. Nós, umbandistas, incorporamos entidades espirituais, espíritos propriamente ditos, que trazem a comunicação. A Umbanda, ela é a miscigenação de uma forma plural, como é o povo brasileiro. O povo brasileiro, o que ele é? Uma fusão de diversas partes do mundo, dos africanos, dos indígenas, dos europeus e dos americanos que estavam aqui. A Umbanda, ela é ameríndia e ela é uma forma de nós entendermos esta pluralidade brasileira. Ela é única. Desde que nós entendemos que nós somos parte do todo e o todo faz parte de nós, a Umbanda traz isso conosco. E eu vou complementar a pergunta do senhor dizendo: a Umbanda, ela é prima também do Espiritismo, porque nós incorporamos entidades espirituais. E sabemos que o Espiritismo, através de Allan Kardec, através de Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico Xavier, nos trouxe à luz da ciência estas manifestações espirituais. Não é lindo isso, seu Afonso? É tudo muito bonito quando é conduzido para o bem. Eu tenho certeza que é o seu caso, o seu trabalho espiritual e também a assistência social prestada pelo Céu Estrela Guia. Mas a gente vai chegar lá. Agora, essas perguntas que nós estamos fazendo, elas pretendem resumir aquelas que chegaram até aqui. Agora, tem uma aqui que é fundamental. Na Umbanda, o que acontece com a alma depois da morte? Ela faz o processo evolutivo, né, através da oportunidade de se ter uma nova encarnação, um novo momento, uma nova vida. Quando isso não acontece, é porque a gente entende que o espírito, ele alcançou um grau de ascensão espiritual, aonde ele pode migrar para outros planetas mais evoluídos. Sabemos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações e está passando por um processo de regeneração do qual nós pertencemos, que através do trabalho, da humildade, do amor, da boa-fé, temos essa oportunidade da reencarnação. O espírito, ele é livre, então ele se agrupa através de afinidades. Estas afinidades se dão através de processos de vibração, como nós agora estamos juntos através deste processo de vibração. Muito bem.
parte aí dessa pergunta, o desdobramento, mas para que lugar na Umbanda vão as almas que morrem? Existe um paraíso, um inferno para aqueles que foram da Umbanda, que fazem por merecer ir para este ou aquele lugar? Existem notícias desse lugar para onde se vai depois da morte, na Umbanda? Nós temos uma colônia espiritual que é chamada, por nós, umbandistas, que lhe traz sedimentos, né, e agrupamentos para que a gente possa ter uma referência, que é Aruanda. Aruanda é um lugar onde se polariza, onde se concentra este fundo energético no plano espiritual. Mas nós não acreditamos em céu, em inferno e nem no purgatório. Entendemos que temos oportunidades, através da consciência plena, que nos dão as capacidades de evoluirmos e de fazermos o bem. Muito bem. As perguntas aqui vão chegando, Pai Denison, eu conto com a sua compreensão, porque, veja, a maioria, as pessoas aqui, o nosso programa, ele é um público muito heterogêneo. Então, tem gente que conhece muito, tem gente que não conhece nada, mas a gente trata a todos do mesmo jeito e dá oportunidade a todos. Por exemplo, essa pergunta aqui, a pessoa não quer que dê o nome dela, a gente vai respeitar, fez um monte de elogios, aí diz que já viu o seu trabalho, elogiou bastante, vamos pular essa parte. Agora, ela faz uma pergunta aqui, a nossa ouvinte. Existem pessoas que recorrem à Umbanda para a prática do mal ou não existe essa possibilidade? Uma vez que nós temos seres humanos e errantes que somos, certamente haverão pessoas que se prazem, né, destes recursos que são magísticos para fazer o mal. Entretanto, entendemos que tudo que vai volta. Tudo que nós fazemos tem uma propagação no universo. Então, aqueles que utilizam, né, dos recursos, daquilo que Deus nos dá, que é o livre-arbítrio, que a espiritualidade nos dá com o livre-arbítrio. Eu entendo que, em um dado momento, essas pessoas terão a oportunidade de refazer esses erros. Eu considero isso um erro, porque se nós temos a oportunidade de fazer o bem, para que a gente vai utilizar para fazer o mal, não é verdade? Muito bem. Agora a pergunta aqui, você possui um espírito guia ou protetor? Poderia nos falar sobre ele? O que é guia de cabeça? Todos nós temos um guia. Este guia, ele tem o papel, como o próprio nome diz, de nos guiar, que está nos acompanhando para nós errarmos o mínimo possível. É como aquele pai e aquela mãe que, vendo, né, o filho afoito, ansioso, pega na mão e fala assim: toma cuidado para atravessar a rua, olha para os dois lados, né? Não aceita a bala de ninguém, não aceita comida de um desconhecido, quando a gente é criança, né? E a gente entende que perante a espiritualidade nós somos crianças, então precisamos de um guia para nos conduzirmos. E este guia, ele tem este papel sem interferir no nosso livre-arbítrio. Para quem não sabe, livre-arbítrio é aquela oportunidade que nós temos de escolhermos o caminho que vamos trilhar. E temos também uma outra forma de interpretação, que é o mentor, é quem está acima do guia espiritual, que tem todo o mapa daquilo que nós escolhemos atravessar durante a nossa vida, a nossa campanha de vida. Muito bem. Cláudia da Silva, de Sorocaba, elogia o programa. Agradeço, querida. Mas manda sugestão. Elogio é bom, mas perigo, o elogio, não é, Pai Denison? Muito elogio e vai e desce a gente. É melhor mandar crítica e sugestão. Olha aqui, Cláudia da Silva, de Sorocaba. Ela pede ao senhor para nos falar sobre os alimentos, olha aí, alimentos utilizados nos rituais da Umbanda, nos oferecimentos
às entidades espirituais, as bebidas, quais são? Essa é a curiosidade da Cláudia. Cláudia, obrigado e continue, filha, continua participando, é muito bom isso. Vamos entender o alimento como uma forma de combustível, de energia, como nós precisamos nos alimentar. Da mesma forma que nós temos a necessidade de nos abastecermos de proteínas, de minerais, de vitaminas, de aminoácidos, no plano espiritual, isto é utilizado de uma forma etérea. Etéreo vem de éter. A entidade espiritual e os orixás, eles não comem esta comida, eles não vêm abocanhar a comida, eles usam aquilo como o éter, como o vapor. Para quê? Para que nós tenhamos o fortalecimento energético espiritual. Então, as comidas são as mais variadas possíveis. O mais comum é para Exu. Exu, ele é o eixo entre o bem e o mal, o positivo e o negativo, a luz e as sombras. Então, o Exu, ele utiliza isso como um combustível. Utilizamos farinha de mandioca, farinha de milho, utilizamos a cachaça como um éter de limpeza. E isso é utilizado não como uma forma de escambo a Deus. Nós não fazemos uma troca. Eu te dou isso para você me dar aquilo. Não. Nós utilizamos isso para a gente se fortalecer e encarar os desafios da vida de uma forma mais plena. É para isso que nós utilizamos e fazemos as oferendas para nós nos conectarmos à natureza, que é de onde nós viemos. Muito bem. Sabemos que a origem da Umbanda é mesmo no Brasil. Como está a expansão da Umbanda no dia de hoje, fora do Brasil? Ela é praticada, estudada em outros países? Em que lugares existe Umbanda fundada aqui no Brasil? Temos notícias de diversos terreiros em várias partes do mundo, na França, na Alemanha, na Bélgica, no Canadá, no Japão. E claro, obviamente se adaptando à cultura local. Na Umbanda nós incorporamos o preto velho, que lhe traz a intenção e a ideia de nos conectarmos com os ancestrais africanos. E se nós entendermos o preto velho no Japão, ele não teria muito significado para a cultura local. Então, esta adaptação, ela se molda de acordo com a cultura. E isto é a simbologia da Umbanda, se adaptar aos meios, às propriedades e à cultura local. Muito bem, muito bem. Então, provavelmente, aqui vamos esticando o chiclete, o raciocínio, se me permite. No Japão, por exemplo, digamos que o umbandista receberia espíritos daquele lugar, samurais, mandarins na China. Seria assim? É exatamente isso, né? Porque cada país ele detém uma cultura, uma raiz. A nossa raiz qual é? Indígena. Ela é africana, ela é europeia. Então, imagina só toda essa fusão. No Japão, a cultura é totalmente diferente da nossa. Na China, então, é mais ainda. Então, isto é a forma adaptável à cultura local. Muito bem. Muita gente acredita que a Umbanda proporciona aos seguidores promoção no emprego, melhoria da vida financeira, um bom casamento, realizar outras ambições, como se a religião fosse um balcão, a Umbanda fosse um balcão de negócio. Como é que o senhor interpreta essa atitude e o que o senhor tem a dizer para aqueles que pretendem recorrer à Umbanda exatamente com essas pretensões? Eu vejo isso com muita tristeza e preocupação, senhor Afonso. Por quê? Qual é a intenção da religião? Do próprio nome, religare a quem? A Deus. Se nós estamos ligados a Deus, tudo que vem depois, ele é conquista do trabalho, ele é conquista do esforço e do merecimento. De que adianta nós nos preocuparmos
com tantas coisas materiais, sabendo que temos uma finitude espiritual. Sabemos que quando nós nos desligarmos deste corpo, tudo ficará e acaba sendo efêmero isso. Eu entendo que a Umbanda, ele é um lugar de aprendizado, ele é um chamamento de aprendizado, como é em todas as religiões. Entender ao próximo, né, se burilar intimamente, se reformar intimamente, né, se buscar a ascensão, a luz, uma condição melhor de vida, de amor ao próximo. Eu entendo essas superficialidades com muita tristeza, senhor Afonso. E eu vejo isso constantemente e sempre que eu posso, eu alerto, porque isso é passageiro. A pessoa ela pode até conquistar, ela pode até ter aquilo que ela quer, mas o que ela aprende? O que vai ficar isso de aprendizado? É um chamamento, né, que nós temos através da religião. Muito bem. Pai Denilson, um grande atrativo da Umbanda, no sentido assim positivo, de simpatia, é o fato de que as pessoas que frequentam, os assistidos, nós falamos assistidos no Espiritismo, eles podem conversar com as entidades espirituais, com um preto velho, com uma cigana, com um caboclo, com um baiano, ou seja lá quem for, por intermédio do médium. Então, agora, qual é o filtro? O espírito vai receber, aí ele chega lá e diz, olha, eu trabalho numa repartição pública, tem um fulano de tal que é uma peste, o senhor dá um jeito nesse cara aí para mim, que não sei o quê, eu vou trazer uma caixa de charuto, etc. e tal. Como é que é isso na prática? O senhor, como dirigente, naturalmente, não tem condições de supervisionar individualmente o trabalho de cada médium. Como funciona isso na sua instituição, o Céu Estrela Guia? É dia de assistência espiritual, é a expressão que nós usamos no Espiritismo. No seu caso, é outra expressão, o senhor vai me colocar. Então, as pessoas, de repente, começam a fazer as suas consultas e vão lá, expressando as suas necessidades, quase sempre materiais. Como é que fica isso? De novo, né, é algo que sempre foi e sempre será uma preocupação de um dirigente. Eu vou falar isso a partir de mim. E eu me preocupo e procuro orientar os nossos filhos espirituais, meu e da doce mãe Kelly, para que não haja esse tipo de incursão, né, na vida de alguém. Porque eu sempre pergunto, eu sempre digo, faça aos outros o que gostaria que te fizessem. E eu entendo que a espiritualidade, como sábia que é, a espiritualidade do bem, como sábia que é, traz esta pessoa até um solo sagrado, como o do Instituto Céu Estrela Guia, a fim de provocar, né, um entendimento mais amplo daquele momento. Será mesmo que Deus é injusto ao ponto de colocar uma pessoa frente a outra para provocar uma guerra? Ou será que é para nós entendermos a nossa evolução e nos depararmos com aquilo com afinco e irmos adiante? Portanto, este diálogo que nós temos com os filhos, ele é de uma maneira constante e de uma maneira muito clara, de algo que, se porventura isso um dia viesse a acontecer, algo que ainda não ocorreu ao longo desses 10 anos, a gente precisa ter, né, este entendimento para que isso não viesse a acontecer novamente. É algo que isso fere o livre-arbítrio de alguém. Muito bem, ferir o livre-arbítrio de alguém. Essa é uma espécie para a gente refletir, pensar um pouquinho. Agora, como é que a Umbanda pode contribuir, de fato, assim, na prática, para a melhoria dos indivíduos, tornando-os pessoas melhores, não só no convívio social, como também na área do relacionamento familiar, do relacionamento profissional? Como é que a Umbanda contribui para essa melhoria do ser humano? De diversas formas, senhor Afonso. E é sempre um convite para todos, para se entender em primeiro lugar,
para se modificar em primeiro lugar, para se depurar em primeiro lugar. Porque o ser humano, como um todo, aponta o dedo para o outro. O outro é errado, o outro é culpado. Nunca é. A culpa é nossa, não é verdade? E aí é preciso a gente ter, em algum momento da nossa vida, algum convite de alguém nos tirar da multidão. De alguém chegar para nós e falar assim, olha, aqui está uma oportunidade de crescimento e de entendimento mais pleno e mais amplo. Vamos falar de algo que nós fazemos aqui no Instituto, que é o combate à fome. É bonito nós incorporarmos, maravilhoso. É gratificante nós recebermos uma entidade de luz. É incrivelmente encantador. Mas o que nós podemos fazer com tudo isso diante de um próximo tão perto, passando fome? Uma criança em situação de rua passando fome. Então, eu sempre, nas minhas preleções, que é a prática, né, da fala antes do atendimento ao assistidos, eu falo, e a partir do momento em que este problema está resolvido, o que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Qual é o próximo passo? O que nós vamos fazer agora que está tudo bem? Então, isso é um convite constante e permanente a todo ser humano. Muito bom. É ir da letra à prática. Tem muita pergunta aqui sobre aqui. Nós estamos com... Eu só vou fazer uma intervenção aqui. Estamos conversando, você que está navegando pela internet aí, fica com a gente. Programa Conviver Interreligioso com o Pai Denison D'Angelis, a bandeira de Oxalá. Olha aí, falando nisso, Pai Denison, atravessando aqui as perguntas. Quem é Oxalá? Oxalá, ele traz a representação da fé. Oxalá é um dos orixás que para nós são forças da natureza que trazem uma representação. Oxalá, ele traz o sincretismo para com Jesus. Então, Jesus é a representação máxima da fé. Por quê? Ele perdoou, ele passou por sofrimento, ele teve a condição de amar ao próximo, ele nos deixou muitos exemplos de boa fé. Então, Oxalá para nós é quem nos traz este combustível da fé. Eu já cheguei a ver, graças a Deus, eu participei com muito respeito, com muita alegria, o senhor me conhece, sempre que sou convidado, compareço e se possível, levo a minha modesta contribuição para a realização dos trabalhos. Eu já notei nos altares da Umbanda a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sincretismo religioso com Oxalá é dessa forma, Pai Denison? Eu vou me afastar um pouquinho aqui, ó. Olha ele lá, ó. Dá para ver? Olha aí. Ali, né, ó. Jesus. A imagem. Por que há o sincretismo? Porque, no começo, os africanos que chegaram no Brasil, eles usavam esta liturgia para escapar das perseguições que eles tinham. Então, era uma forma de sobrevivência. Aqui no Instituto, nós mantemos estas formas porque ainda é muito difícil, né, do brasileiro entender estas raízes africanas. Então, nós precisamos mostrar para eles que estes africanos pagaram com a vida, que tiveram muito açoite, que tiveram muito sofrimento. Então, eles usavam estas formas, esta liturgia, como uma maneira de escapar. Então, nós trazemos a figura de Jesus Cristo, porque é a figura mais próxima que nós temos da nossa, realmente, origem da nossa fé, que é lá na África. Então, nós temos esse sincretismo que nós deixamos em paralelo para que haja esse entendimento público. Muito bem. José Carlos Albertino pergunta ao Pai Denison D'Angelis como faz para se tornar ele usa aqui uma expressão, não sei se é apropriada, mas é médium, ele usa, se tornar um médium, não sei se adota essa expressão na Umbanda, um médium, ele usa outra expressão, cavalo, enfim, como se pode tornar um sacerdote
da Umbanda precisa ficar no roncó durante muito tempo, ou tem que pagar muito caro? A pergunta dele é comprida, mas se resume nisso. Como alguém interessado em se transformar em sacerdote da Umbanda deve proceder? O que vai acontecer com ele? Bom, em primeiro lugar, é se predispor à espiritualidade como um meio, né, como uma forma de interlocução à espiritualidade. O médium nada mais é do que um meio, né, entre o plano físico e o plano espiritual. É se colocar sempre à disposição. Eu costumo dizer que o médium ele precisa estar presente 25 horas do dia, uma hora imaginária, para que a gente possa traduzir na prática isso. Eu entendo que há várias formas de se tornar um sacerdote, começando pela assistência, pela predisposição, pelo entendimento, pela boa-fé. Eu comecei dessa forma. Eu comecei sem menor pretensão de me tornar um sacerdote, nunca sonhei com isso, né? Foi algo despretensioso da minha vida, em que a espiritualidade me acolheu com os meus defeitos, com as minhas dificuldades e com os meus tropeços, e vou aprendendo a cada instante. Nós não temos nenhum tipo de obrigatoriedade, nós não temos obrigação, nós não temos roncó, né? O custo varia de acordo com quem está auferindo o conhecimento. No meu caso foi através de um curso de sacerdócio, mas que na prática ficou bem distante daquilo que eu vivo, porque a nossa realidade ela é bem dura, bem difícil, né? Você está lidando com o invisível. E lidar com o invisível é muito difícil. O senhor que é médium, o senhor que traz sempre mensagens espirituais através da psicografia. Então, para quem não sabe, eu faço um convite para acompanhar o senhor Afonso dos trabalhos que ele faz todas as semanas. E se eu estiver enganado, o senhor me corrija. É muito difícil lidar com a espiritualidade, filtrar essas mensagens, lidar com o oculto, com a raiva, com o ódio, com a perseguição, é muito difícil. Então eu digo que é só vivendo mesmo, né, no dia a dia, que o faz sacerdote. Olha aqui, tem uma pergunta que é complemento dessa questão que nós estamos debatendo agora. Qual a recomendação que o senhor dá àqueles que têm interesse de conhecer ou gostariam de ingressar na Umbanda? Olha, há muitas formas. Hoje há muita literatura na internet disponível. Eu, quando comecei há 21 anos atrás, não tinha quase nada, né? De internet estava engatinhando ainda. E é algo que hoje em dia se tem muitas oportunidades. Eu recomendo uma leitura que ela é essencial para se entender esta relação espiritual, que é o Cavaleiro Guardião da Meia-Noite, do pai Rubens Saraceni, que ele diz exatamente desta evolução, deste processo de deixar para trás o passado, de se entender um novo momento de vida, de mesmo, né, conhecer um terreiro de Umbanda, um solo sagrado. Para quem quiser conhecer o Instituto Céu Estrela Guia, nós estamos aqui ao lado do metrô Praça da Árvore, na rua Itapiru, número 137, onde nós temos gira a cada 15 dias. 2024 já se encerrou, mas 2025 está logo aí, que será um ano muito, muito lindo, muito abrangente. Então convido todos para virem na nossa primeira gira de 2025. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Muito bem. Mas repete aí o convite. Essa primeira reunião espiritual será em 2025? Já tem a data, pai Denison? Creio que na semana do dia 20 de janeiro, com a gira de caboclos, nossa gira que nós fazemos todos os anos, que é a gira de abertura do ano. Isso. Onde nós reverenciamos Oxóssi para nos trazer expansão da nossa consciência. Muito bem. Informações sobre o Céu Estrela Guia é fácil acessar na internet, colocando no Google Céu Estrela Guia, é isso? Exatamente, ceoestrelaguia.org.br. Pronto. Ou nas redes sociais, @Céu Estrela Guia.
Antes de falar do trabalho filantrópico, que é um trabalho assim muito bonito, com muita tradição, com grande alcance, realizado pela instituição que o senhor preside com a Mãe Kelly, Céu Estrela Guia, queria fazer uma pergunta que é minha pessoal. Me causa estranheza, pai Denison, a maneira como as religiões estão sendo assim, e não vou dizer deturpadas, porque isso aí seria uma crítica muito ácida, e eu não poderia partir da minha pessoa. Mas eu digo assim, as práticas religiosas estão caindo numa banalidade. Eu acho que é um termo mais, digamos assim, mais conciliador. Então, de repente, o senhor vê a Umbanda de apartamento, você vê o Candomblé de apartamento. Quando fala de Umbanda, nós imaginamos um espaço onde haja a presença da natureza, onde haja um clima propício, exclusivo para aquela prática. Agora, a gente vê lugares aí, pessoas desenvolvendo esses trabalhos, chegam ao nosso conhecimento e me perguntam, eu digo, quando tiver o programa, eu vou lançar. Não sou eu que vou criticar, não é a função do diálogo interreligioso é observar, aprender o que está acontecendo. Mas como é que o senhor identifica essas... nem são instituições, são iniciativas assim, pessoais, e pessoas que vão fazendo, vão ganhando adeptos para uma prática que talvez não tenha, eu não sei aqui eu coloco o meu conhecimento espírita, não tem uma segurança espiritual. O senhor usa muito a expressão espiritualidade, eu entendo que por espiritualidade o senhor está querendo dizer bons espíritos, bons guias espirituais. Então, como é que o senhor enxerga essa questão? É bom para a Umbanda que se espalhe ou isso aí causa preocupação da sua parte? Eu começo respondendo ao senhor, dizendo que a gente reconhece uma pessoa pelas obras que ela faz e não por aquilo que ela fala, né? Jesus já dizia isso, né? Então, trazendo isso para o nosso dia a dia, com o advento da internet, das redes sociais, né, das pessoas que influenciam, acaba tornando isso profano, colocando à baila argumentos que são, não vou dizer sigilosos, mas requerem cautela para se falar, para se fazer. Eu vejo da mesma forma que o senhor, com muita preocupação, enfim, a preocupação é a palavra mais adequada, porque se vê facilidade, as pessoas vendem facilidade, né? Elas vendem aquela facilidade mediante uma necessidade que está aí no dia a dia, né? E usam como argumento a Umbanda, o nome de Exu, o nome de Pombagira, o nome de Orixá, e quando, na verdade, a pessoa ela está fazendo aquilo para satisfazer o próprio ego, né? O senhor sabe muito bem que em todos os locais, em todas as religiões, há pessoas que acabam desviando, né, de tudo aquilo que a gente tem de aprendizado, de amor, de autenticidade. Eu entendo a Umbanda como uma ligação com a natureza, como o senhor mesmo mencionou anteriormente. Né, um terreiro, um solo sagrado, ele precisa ter uma parcela pequena desta natureza que nos move. A Umbanda sem natureza não é Umbanda. Então, eu vejo isso com muito pesar, com muita tristeza, né? Muito bem. Vamos aí guardando a nossa apreensão e já está respondido aí. Muito cuidado com o lugar que você frequenta, não é, pai Denison? Eu sempre uso essas frases feitas porque eu cresci dentro de um centro espírita aonde as pessoas me exemplificavam pelos atos, né? Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Eu vi isso na minha infância, na minha juventude. Eu procurei me abster o máximo possível de tudo aquilo que eu pude na minha vida. O senhor sabe muito bem que há 1 ano e meio atrás eu fui convidado para desfilar numa escola de samba e aquilo me atordoou
a mente durante muito tempo, porque eu falava assim, puxa vida, né? Eu fugi disso a vida inteira e agora estou diante dessa situação, né? E aí eu vi depois, né, o quanto eu tive que me refazer daquilo que eu trabalhei a minha vida inteira. E foi um carnaval, é uma festa que o mundo inteiro faz. Eu estou dizendo por mim isso, né? Eu estou assumindo isso publicamente diante dessa pergunta do senhor. Então eu vejo isso na minha vida, a partir da minha vida, né? A partir do Denison, não do pai Denison, a partir do ser humano Denison, daquilo que ele precisa se burilar, daquilo que ele precisa se corrigir, daquilo que ele precisa se modificar para evoluir e ascender na luz. Pai Denison, é uma alegria ter o senhor aqui no programa Conviver de hoje, que vai chegando ao final, mas é o seguinte, vai chegando ao final também 2024. O nosso programa vai ser exibido aqui no mês de dezembro, mas a gente já está nas portas de 2025. Então eu queria deixar o senhor à vontade para uma mensagem a todos aqueles que gostam da Umbanda, que são de outras religiões, mas têm muito respeito, muito carinho pelo seu trabalho de assistência social, que é muito bonito, é muito antigo, muito permanente, que ajuda tanta gente, tantos moradores em situação de rua que recebem refeições. Mas não é só isso, é também a assistência espiritual. Pessoas que foram auxiliadas na sua casa a se livrar do suicídio, das más influências, enfim. Passa aí a sua mensagem e aí fica um pedido meu. Eu não gostaria de encerrar aqui a sua entrevista antes de ouvir pelo menos um pedacinho do hino da Umbanda, que eu gosto muito. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que o senhor me concede, a TV muito maior, e eu sempre me coloco à disposição para atender a todos com muito amor e com muito carinho. E também como um meio da espiritualidade, como um canal, eu digo sempre com otimismo para todos olharem para frente com muito amor. Entendo que 2025 será um ano muito promissor nas finanças, regido por Xangô, orixá do equilíbrio, orixá da sabedoria, e Yansan, orixá do movimento e da organização, orixá masculino e orixá feminino, que nos trará muita ascensão para o país de um modo geral. Entendo também que vai ser um ano muito promissor para quem plantou bem nos últimos tempos. Será o melhor ano para as finanças dos últimos 30 anos. Eu digo isso por percepção, é um dom que eu tenho desde a minha infância, dessa percepção espiritual. Eu não jogo búzios, não leio cartas, mas eu entendo estes ecos espirituais. Entendo também que o país terá grandes movimentos em mudanças que são necessárias, principalmente na saúde, aonde cada vez mais o ser humano precisa se cuidar do físico, do emocional e do espiritual, aonde o país terá um olhar muito grande também para as questões da agricultura, aonde o Brasil, como um celeiro do mundo, abastece tanta gente, e aonde vai ter o começo deste final, começo do final da fome. É o começo deste ponto final da fome. E para finalizar, eu vou cantar, ao pedido do senhor, o hino da Umbanda, que para nós é um grande marco, que ele é assim: refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. É no reino de Oxalá, aonde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que vem lá de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz,
é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Feliz ano novo e até o próximo programa Conviver, se Deus assim o permitir. Muito obrigado, Pai D'Ângeles. Eu que agradeço. Feliz 2025 a todos. Caminhos abertos. Força, coragem. Você acompanhou Programa Conviver.